Um mês depois do casamento da minha filha, o fotógrafo me ligou com a voz tremendo e disse que tinha encontrado algo perturbador nas fotos. Ele pediu para eu ir até o estúdio sozinho, sem contar nada para ninguém. Quando cheguei lá e vi o que ele tinha descoberto, meu mundo desmoronou completamente. Aquelas imagens mostravam uma verdade que eu jamais imaginaria sobre minha própria família. O que eu descobri naquele dia mudou tudo. E o que veio depois disso foi ainda mais chocante. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Era uma terça-feira de manhã quando meu celular tocou. Eu acabava de sentar na mesa do escritório da minha loja de materiais de construção em Alphaville, São Paulo. 3 lojas espalhadas pela região metropolitana. 40 anos de trabalho duro, construindo tudo do zero. Eu olhei para o número desconhecido na tela e quase não atendi. Senhor Oliveira, a voz da mulher estava tensa, quase sussurrando. Aqui é Mariana Costa. Eu fotografei o casamento da Beatriz mês passado. Preciso falar com o senhor urgentemente. Por favor, venha sozinho ao meu estúdio e não comente nada com sua filha. Minha mão apertou o telefone com força. O que aconteceu? Eu perguntei, sentindo algo estranho no ar. Não posso explicar por telefone, mas encontrei algo nas fotografias. Algo muito sério mesmo. Por favor, senhor Oliveira. Amanhã de manhã, 9 horas, meu estúdio no centro. Venha sozinho. Antes que eu pudesse responder, a voz da minha filha mais nova explodiu da cozinha lá de casa. Mesmo de longe, eu conseguia ouvir através da linha. Pai, eu já falei 3 vezes. Preciso daquele dinheiro para trocar de carro. O meu está uma vergonha. Você prometeu que ia pensar no assunto hoje. A risada do Rodrigo ecoou da sala. Meu genro, ou melhor, o namorado da Camila que morava na minha casa há 4 anos. Televisão no último volume, como sempre. Eu vou estar lá. Respondi para Mariana, mal conseguindo ouvir minha própria voz. Obrigada, senhor Oliveira. Me desculpe muito por isso. Ela desligou. Fiquei parado com o telefone ainda no ouvido, olhando para a foto emoldurada na parede do escritório. Beatriz no vestido de noiva, radiante. Felipe ao lado dela de smoking. Apenas um mês atrás. 65 mil reais eu tinha gastado naquele dia. Cada centavo valeu a pena para ver minha filha mais velha feliz. Algo muito sério nas fotografias. Pai. A Camila apareceu na porta do escritório, celular numa mão, chaves do carro na outra. Você está me ouvindo? Eu preciso de dinheiro para um carro novo. Aquele Honda tem 7 anos e é humilhante dirigir aquilo. A Melissa comprou uma SUV importada nova e eu não posso continuar aparecendo naquele ferro velho. Olhei para minha filha mais nova, 31 anos, morando na minha casa há 4 anos. Temporariamente, ela tinha dito quando voltou depois do divórcio. O Rodrigo veio 6 meses depois, sem pagar aluguel, sem data para sair. A gente conversa sobre isso depois, filha. Depois. Eu preciso ir na concessionária essa semana. A Camila cruzou os braços. Depois, Camila. Virei para a tela do computador. Os números ficaram borrados na minha frente. Pai, você está me escutando? Depois. Ela bufou e saiu batendo os pés. Ouvi a porta do quarto bater lá em cima. Peguei minha xícara de café. Estava frio. Pela janela do escritório, a manhã de julho em São Paulo estava clara, mas com aquele frio seco típico do inverno. Tudo parecia normal, mas algo estava errado. O dia arrastou. Tentei focar nos relatórios de estoque, nas projeções trimestrais, na folha de pagamento. Minha mente voltava sempre para a voz trêmula da Mariana. O casamento tinha sido perfeito, não tinha? Beatriz estava linda. Felipe foi atencioso o tempo todo. A cerimônia no Jardim Botânico, a recepção naquele buffet chique na Zona Sul, tudo elegante, sofisticado, caro. O que poderia estar errado com as fotografias? Por volta do meio-dia, o Rodrigo entrou no meu escritório sem bater. Nunca batia. Só entrava como se fosse dono do lugar. E aí, sogro? A Camila disse que você está sendo difícil com a história do carro.
Ele se apoiou no batente da porta, braços cruzados. 38 anos sem emprego fixo. Vivia da mesada da minha filha, que na prática significava viver do meu dinheiro. Rodrigo, estou trabalhando agora. Eu sei. Só estou dizendo. Talvez seja mais fácil você dar o dinheiro logo e manter a paz em casa, entende? Ele sorriu. Mulher feliz, vida feliz. Não é verdade? Ele saiu. Mulher feliz. Ele nunca tinha casado com a Camila. 4 anos juntos morando na minha casa. E ele não se dava ao trabalho de oficializar, mas tinha opinião sobre como eu deveria gastar meu dinheiro. Levantei e fui até a janela. Lá embaixo, a piscina brilhava sem uso. A edícula onde a Camila e o Rodrigo moravam ficava no fundo do terreno. Entrada separada, cozinha completa, 2 quartos. Eu tinha mandado construir pensando que netos poderiam usar um dia. Sem netos, só a Camila e o Rodrigo. A tarde virou noite. Esquentei macarrão instantâneo, comi sozinho no balcão da cozinha enquanto o Rodrigo ocupava minha sala de televisão e a Camila fazia videochamada lá em cima, a risada dela atravessando o teto. Às 7:30 da noite, a campainha tocou. Beatriz estava na porta, perfeita como sempre. Blazer sob medida, calça jeans de grife, aquele sorriso que ela herdou da mãe. Minha filha mais velha, a bem-sucedida. Executiva de marketing, apartamento bonito em Moema, casada com o Felipe Torres, gerente de investimentos. Oi, pai. Ela beijou meu rosto e passou por mim entrando na casa. Estava passando aqui perto e resolvi dar uma passada. Moema até Alphaville não era exatamente aqui perto, mas não comentei nada. Ela se acomodou no sofá, cruzou as pernas, olhou pela sala como se estivesse avaliando tudo. Como você está? Você parece cansado. Dia longo. Coisas do trabalho. Ela pegou uma foto da mesinha lateral. Ela e a Camila quando crianças. Estudou a imagem. Colocou de volta levemente torta. O Felipe e eu estamos procurando casa. Achamos um lugar incrível em Moema. 4 suítes, piscina, vista para o parque. Absolutamente perfeito. Sentei na poltrona em frente a ela. Esperei. A questão é que precisamos agir rápido. O mercado está competitivo agora. Precisamos de ajuda com a entrada. Ela sorriu calorosamente. 40 mil reais. Você entende, né? Depois de tudo que você gastou no casamento, isso é só completar o quadro. Ajudar a gente a começar a vida juntos direito. 40 mil reais. Falou como se estivesse pedindo dinheiro para o cinema. Algo no meu peito apertou. Aquela sensação vazia de mais cedo se expandiu. 40 mil, repeti. Isso é um problema? Uma pontada de irritação entrou na voz dela. Bem sutil. A maioria das pessoas não perceberia. Pai, precisamos agir rápido. O mercado está competitivo. Achei que você ia querer ajudar a gente a começar direito. Olhei para minha filha. Realmente olhei. A roupa de grife, as unhas feitas, o calor ensaiado que não chegava até os olhos. Deixa eu pensar no assunto, filha. O sorriso dela vacilou por um segundo. Pensar. Pai, isso é importante. O Felipe e eu precisamos disso. Preciso revisar algumas coisas primeiro. Ela levantou de repente. Tudo bem, mas não demore. A gente não pode perder essa casa. Pegou a bolsa, beijou meu rosto de novo. Mais frio dessa vez. Te amo, pai. Me liga logo. Assisti a Mercedes dela sair parado na porta. 40 mil reais entregues como se eu já tivesse concordado. Como se meu dinheiro fosse dinheiro dela. A risada do Rodrigo ecoou da sala. Highlights de futebol na minha televisão. A garrafa de cerveja dele suando na minha mesa de centro. Voltei para dentro. Mas algo tinha mudado. A casa parecia diferente. Ou talvez eu estivesse vendo com clareza pela primeira vez. Meu celular estava na mesinha do hall onde eu tinha deixado. O número da Mariana ainda no registro de chamadas. Amanhã de manhã. O estúdio dela. O que quer que ela tivesse encontrado naquelas fotografias do casamento ia explicar essa sensação vazia se espalhando pelo meu peito. Peguei o telefone e olhei a última mensagem da Beatriz. Obrigada por entender sobre a casa, pai. Te amo.
Eu não tinha concordado com nada, mas ela tinha presumido. Todos presumiam. Saí de casa antes da Camila acordar. Não queria perguntas. Não queria o Rodrigo me perguntando para onde eu ia com aquele jeito dele, como se tudo que eu fizesse precisasse da aprovação dele. Na minha própria casa. A viagem até o centro de São Paulo levou 40 minutos. Trânsito da terça de manhã, Marginal Pinheiros, depois as ruas do centro até o estúdio da Mariana. Um prédio comercial reformado no bairro da Consolação. O nome dela numa placa de bronze ao lado da porta. Minhas mãos estavam firmes no volante, mas minha mente não parava de repetir a voz dela no telefone. Algo muito sério. Estacionei na rua, fiquei sentado na caminhonete por um momento. O que quer que estivesse dentro daquele estúdio, o que quer que a Mariana tivesse encontrado, ia explicar o pedido casual da Beatriz por 40 mil reais. Ia explicar a sensação vazia que eu carregava desde o casamento. Eu sabia que ia. Só não queria saber como. O estúdio cheirava a café e tinta de impressora. Fotografias profissionais cobriam as paredes. Casamentos, famílias, retratos corporativos. A Mariana me recebeu na porta. Mais nova do que eu lembrava do dia do casamento. Uns 45 anos, talvez. Mãos nervosas, olhos pedindo desculpas. Senhor Oliveira, obrigada por vir. Ela trancou a porta atrás de mim. Tenho tudo preparado na sala de edição. Segui ela pelo espaço da galeria até uma sala menor dominada por um monitor grande e equipamento de computador. Portfólios de casamento empilhados nas prateleiras. A janela dava para um beco. A luz da manhã filtrava através do vidro empoeirado. Quer um café, água? Estou bem. Eu não estava bem. Só me mostra. Ela assentiu e sentou no computador. Fiquei de pé atrás da cadeira dela. Senhor Oliveira, eu quase não liguei. Fiquei dias pensando se deveria ou não. Mas se eu estivesse no seu lugar, ia querer saber. Por favor, entenda que eu não estava procurando por isso. Minha garganta apertou. Mostra. Os dedos dela se moveram pelo teclado. O monitor encheu com imagens do casamento da Beatriz. A cerimônia. Minha filha descendo o corredor. O Felipe esperando no altar. Os convidados sorrindo. Tudo lindo. Tudo perfeito. Essas são as fotos normais. A Mariana disse baixinho. O que você viu no casamento, o que todo mundo viu. Ela clicou para a próxima pasta. 2 horas antes da cerimônia. Eu estava no buffet cedo, testando exposições, calibrando equipamento. Tem um terraço com vista para o pátio interno. Outro clique. Eu estava fotografando através de uma janela, ajustando configurações de luz. A imagem apareceu. Minhas mãos agarraram as costas da cadeira dela. O Felipe, meu genro, de smoking, ainda não abotoado direito, pressionado contra uma mulher de cabelo ruivo. Não minha filha. Beijando ela. As mãos dele no cabelo dela. Os braços dela em volta do pescoço dele. Não era um abraço de amigo. Não era despedida de alguém do passado. Era íntimo. Possessivo. Familiar. Quanto tempo antes da cerimônia? Minha voz parecia distante. Você tem certeza do horário? 2 horas antes. Os metadados estão aqui. Ela abriu uma tela técnica. Data. Hora. Coordenadas de GPS. Eu estava no buffet cedo testando exposições através da janela. Capturei isso por acidente, mas é real. E tem várias fotos. Ela avançou. Ângulos diferentes. Mesma cena. O Felipe e a mulher de cabelo ruivo grudados. Em uma foto, a mão da mulher estava visível. Mão esquerda pressionada contra o peito do Felipe. Aliança de casamento. Anel de ouro. Diamante. A mulher. Me inclinei mais perto da tela. A aliança. Você sabe quem ela é? A Mariana balançou a cabeça. Não reconheço ela da lista de convidados. Me desculpe muito, senhor Oliveira. Ela abriu outra imagem. Essa mostrava o rosto do Felipe claramente, sem confusão na expressão dele, sem tropeço de bêbado, só confiança, controle, um homem que sabia exatamente o que estava fazendo. 2 horas antes de casar com minha filha. Endireitei devagar. Meus joelhos estavam fracos. A sala inclinou levemente e depois voltou ao normal.
Você consegue provar o horário? Absolutamente. Ela abriu outra janela, me mostrou dados técnicos que eu mal entendia. Assinaturas digitais, informações do arquivo, coordenadas de GPS correspondendo à localização do buffet, marcadores de tempo até o segundo. Isso é evidência de nível forense, Sr. Oliveira. Sustentaria em qualquer lugar. Ela pegou um pendrive da gaveta da mesa. Tudo está aqui. Todas as fotos, todos os metadados, documentação técnica. Fiz cópias. Ela estendeu para mim. Não sei o que você vai fazer com essa informação, mas acredito que você deveria ter. Peguei o pendrive. Fechei meu punho em volta dele. Não peça desculpas, eu disse. Você fez a coisa certa. A viagem de volta para Alphaville passou num borrão. Agarrei o volante com força, olhei para a estrada, mas minha mente estava em outro lugar completamente. O Felipe Torres, gerente de investimentos. Polido, articulado, bem-sucedido. Tudo o que eu queria para minha filha. Beijando outra mulher 2 horas antes do casamento deles. Uma mulher usando aliança de casamento. Não foi um erro. Não foi pé frio. Foi calculado, deliberado. Por que casar com a Beatriz? A pergunta circulou meus pensamentos como um abutre. Por que passar por um casamento de R$65 mil com uma mulher que você estava traindo horas antes da cerimônia? Por que fazer aqueles votos? Por que sorrir naquelas fotos? Qual era o sentido? Minha caminhonete conhecia o caminho de casa sem eu pensar. Ruas de Alphaville. Minha vizinhança. Minha entrada. O pendrive estava no bolso da minha calça. Pesado como uma pedra. Entrei na garagem pouco depois das 11. A casa parecia a mesma de quando saí 2 horas atrás. Mesma jardinagem, mesma luz do sensor que precisava de conserto, mesma tudo. Mas eu não era o mesmo. Abri a porta da frente. O Rodrigo estava esparramado na minha poltrona de couro. Cerveja na mão. Algum programa de auditório explodindo na televisão. Ele nem olhou para cima. E aí, velho? Pega uma cerveja pra mim aí enquanto você está de pé. De cima, a voz da Camila. Pai, é você? Preciso falar com você sobre dinheiro para o spa no fim de semana. Fiquei parado na minha própria entrada. Pendrive no bolso. E algo dentro de mim que vinha se curvando por anos finalmente quebrou. O marido da minha filha traindo 2 horas antes do casamento. Minha outra filha morando na minha casa, exigindo dinheiro para spa. O genro dela me mandando buscar cerveja. Na minha poltrona. Na minha casa. Fechei a porta atrás de mim com um clique suave. Eles achavam que eu era o mesmo homem que tinha saído essa manhã. Estavam errados. Dormir foi impossível. Sentei no escritório depois da meia-noite. O pendrive da Mariana na mesa ao lado do notebook. Toda vez que fechava os olhos, via aquelas fotografias. O rosto do Felipe. Confiante. Não culpado. Não confuso. Confiante. Abri o notebook e puxei a planilha do orçamento do casamento. R$65 mil eu tinha gastado. Buffet, decoração, fotógrafo, flores, banda, tudo o que ela queria. Mas ela tinha insistido especificamente numa coisa: presentes em dinheiro. Sem lista de presentes, sem panelas ou jogos de jantar. Pai, estamos começando do zero. Precisamos de flexibilidade. Dinheiro é mais prático. Eu tinha achado que ela estava sendo madura. Prática. Agora me perguntava o que eu tinha realmente pago. Peguei um bloco de notas e comecei a escrever números. Datas. Detalhes que de repente pareciam errados. A lista de convidados tinha sido 200 pessoas. Principalmente meus sócios, meus amigos. Pessoas que conheciam a Beatriz desde criança. Cada envelope na recepção. Lembro da mesa de presentes transbordando. A Beatriz tinha contratado alguém especificamente para coletar, contar e catalogar. R$45 mil em dinheiro e cheques. Ela tinha me contado o total uma semana depois do casamento, rindo sobre a sorte deles. O Felipe e eu fomos muito abençoados, pai. Todo mundo foi tão generoso. Escrevi aquele número. Circulei. Então lembrei de outra coisa. Meu sócio, o Roberto Mendes, tinha dado um cheque diretamente para o Felipe na recepção. Bem-vindo à família, filho. Comece sua vida direito.
Eu estava lá parado, 15 mil reais. O Roberto era rico, generoso com pessoas que ele respeitava. O Felipe tinha embolsado aquele cheque e sorriu. Obrigado, senhor. A gente não vai esquecer disso. 60 mil reais no total de um casamento. Para um casal supostamente começando. Por que casar com a Beatriz? Olhei fixo para aquela pergunta no bloco de notas. Se o Felipe tinha outra mulher, uma mulher usando aliança, por que passar por uma cerimônia de 65 mil reais? Por que sorrir naquelas fotos? Por que fazer aqueles votos? A menos que os votos não importassem. A menos que o dinheiro importasse. Meu estômago revirou. A noite arrastou. Fiz café por volta das 3 da manhã. Fiquei na janela da cozinha olhando as montanhas escuras. Em algum lugar em Moema, a Beatriz dormia ao lado do homem que a traiu horas antes do casamento deles. Ou talvez ela soubesse. Talvez não se importasse. Esse pensamento era pior que o primeiro. Às 7, tomei banho e me vesti. Calça social, camisa polo. Saí de casa antes da Camila acordar. Não queria perguntas. Não queria ver o Rodrigo esparramado no meu sofá. O banco abriu às 9. Dirigi até a agência no centro de São Paulo, onde eu fazia minha conta empresarial. Território profissional. Terreno seguro. A gerente, Paula Ferreira, me recebeu no escritório dela. Trabalhávamos juntas há 15 anos. Senhor Oliveira, o que traz o senhor aqui hoje de manhã? Queria verificar um cheque que emiti. Presente de casamento para minha filha. 20 mil reais. Quero ter certeza que compensou direitinho. A Paula puxou no computador dela. Deixa eu ver. Sim, aqui está. Conta conjunta para Felipe e Beatriz Torres. O cheque compensou sem problemas. Conta conjunta, disse casualmente. Quando eles abriram essa conta? A Paula rolou a tela. Parece que foi dia 10 de maio. 2 meses antes do casamento. Não anos. Não quando ficaram noivos. 2 meses. Eles devem ter corrido com o planejamento do casamento. Falei mantendo a voz leve. Jovens de hoje em dia são assim mesmo. A Paula sorriu. Tudo acontece rápido hoje em dia mesmo. Agradeci e saí. Na caminhonete sentei com o motor ligado. 10 de maio. Eles tinham aberto uma conta conjunta especificamente para receber dinheiro do casamento. Planejaram. Coordenaram. Isso não era romance. Era logística. Dirigi para casa pelo trânsito do meio da manhã. Mente fervendo. A casa parecia quieta quando entrei pela garagem. O carro do Rodrigo estava lá. Um Corolla velho que ele se recusava a dar manutenção, sempre pedindo dinheiro para consertar. Entrei pela porta da garagem para a cozinha. Planejei ir direto para o escritório. Então ouvi a voz da Camila de cima. O pai está estranho ultimamente. A voz dela ecoou do segundo andar. Conversa de telefone. Volume alto demais. Do jeito que ela sempre falava. Não sei. Diferente de alguma forma. Mas não se preocupa, mana. O Ben e eu conseguimos esticar isso mais uns 6 meses fácil. Até lá ele cede e compra aquele apartamento para a gente só para se livrar da gente. Congelei no corredor. A voz da Beatriz veio pelo alto-falante do telefone. A Camila tinha colocado no viva voz, rindo. Perfeito. Eu tenho mais uns 2 meses bancando esposa feliz. Depois eu entro com o divórcio. Metade desses presentes é legalmente meu no regime de comunhão parcial. O Felipe já concordou com a divisão de 60-40. Mais fácil 45 mil que eu já faturei na vida. Minha mão encontrou a parede. Me apoiei. A Camila riu. E a namoradinha do Felipe nem sabe do plano. Isso é perfeito. O pai está tão ocupado se sentindo orgulhoso do seu casamento que ele não vê nada. Mantém ele distraído, a Beatriz disse. Faz ele pensar que você precisa de algo grande. Assim, quando eu pedir a entrada da casa, não vai parecer excessivo em comparação. Já estou nisso. Pedi um carro novo ontem. Ele pareceu irritado. Mas ele vai ceder. Sempre cede. Recuei. Silencioso. Cuidadoso. Cada passo medido até chegar no escritório. Fechei a porta. Me apoiei nela. Minhas mãos tremiam. 2 filhas. As 2 mentindo. As 2 me usando. Uma planejando divórcio para roubar dinheiro de casamento.
A outra acampada na minha casa, esperando até eu comprar um apartamento para elas. Bancando esposa feliz. Mais fácil 45 mil que eu já faturei. Eu quase tinha deixado acontecer. Quase emitido aquele cheque de 40 mil para a Beatriz pela entrada da casa. Quase. Sentei no computador. Digitei advogado imobiliário São Paulo. O nome de André Carvalho apareceu em terceiro nos resultados de busca. 25 anos de experiência. Direito imobiliário, planejamento sucessório, proteção patrimonial. O escritório dele tinha uma vaga amanhã de manhã às 9. Marquei. Então me recostei na cadeira e olhei para a porta fechada do escritório. Do outro lado, a Camila provavelmente ainda estava no telefone. O Rodrigo provavelmente ainda plantado no meu sofá. Os dois confortáveis. Os dois confiantes. Eles não tinham ideia do que estava vindo. Eu também não. Não exatamente. Mas amanhã eu começaria a descobrir. Amanhã eu me tornaria algo diferente de uma carteira com batimento cardíaco. O escritório do André ficava num edifício de vidro no centro, 23º andar. Cheguei 10 minutos adiantado e passei eles na garagem organizando minha pasta mais uma vez. Planilha do casamento, pendrive da Mariana, minhas anotações da noite passada. 3 páginas de cronogramas, citações, valores em reais, evidências. A subida de elevador pareceu mais longa do que era. Eu tinha tomado decisões de negócios por 40 anos. Negociado contratos com fornecedores, lidado com disputas trabalhistas, atravessado crises econômicas. Isso não deveria parecer diferente. Mas parecia. Isso era minha família. Minhas filhas. As portas do elevador se abriram. Não era mais família. Elas tinham feito essa escolha quando me transformaram numa transação. A recepção era profissional. Mesa de vidro, poltronas de couro, arte abstrata que eu não entendia, mas reconhecia como cara. Uma mulher levantou do computador. Senhor Oliveira, o Dr. André está pronto para o senhor. O escritório dele tinha janelas do chão ao teto com vista para São Paulo. Mesa de mogno, estantes de livros jurídicos cobrindo uma parede. Diplomas e certificados da OAB emoldurados. André Carvalho levantou quando entrei. Uns 50 e poucos anos, grisalho nas têmporas, aperto de mão firme. Senhor Oliveira, por favor, sente-se. Posso oferecer um café? Sim. Puro. Ele serviu de uma garrafa térmica na credenza. Me entregou uma xícara de cerâmica. Se acomodou atrás da mesa dele. Revisei seu formulário de consulta. O senhor mencionou questões imobiliárias e assuntos de família. Me conte o que está acontecendo. Comece de onde fizer sentido para o senhor. Coloquei minha pasta na mesa dele. Abri metodicamente. 1 mês atrás, paguei pelo casamento da minha filha. 65 mil reais. 3 dias atrás, a fotógrafa me mostrou fotos do meu genro com outra mulher 2 horas antes da cerimônia. Ontem, descobri que minha filha planejou isso desde o começo. O casamento foi um golpe para coletar presentes em dinheiro e dividir depois. A caneta do André pausou sobre o bloco jurídico dele. Quando o senhor diz planejou isso, tem evidência de que tanto sua filha quanto o marido dela pretendiam se divorciar desde o início? Ouvi minha filha mais nova no telefone com ela. Cito: mais uns 2 meses e eu entro com o divórcio. Metade dos presentes é legalmente meu. O Felipe já concordou com 60-40. Essas foram as palavras exatas da minha filha. Deslizei o pendrive pela mesa. As fotos do caso estão aqui. Metadados incluídos. Marcadores de tempo, coordenadas de GPS, tudo. O André inseriu o drive no computador dele. Clicou pelos arquivos. A expressão dele não mudou, mas a mandíbula dele apertou levemente. E sua filha mais nova? A Camila. Ela mora na minha casa há 4 anos. O namorado dela também. Sem aluguel, sem contrato, demandas constantes de dinheiro. Puxei minhas anotações manuscritas. Na ligação de ontem, ela disse para a Beatriz que iam esticar mais 6 meses até eu comprar um apartamento para elas. O André fez anotações. Circulou detalhes específicos. Sublinou 4 anos e sem contrato. Senhor Oliveira, em São Paulo, a lei imobiliária é muito clara.
Sua casa é sua propriedade. Se não há contrato de locação por escrito, e, pelo que entendi, não há, o senhor tem o direito de iniciar procedimentos de despejo. O prazo padrão é 30 dias após notificação por escrito. E minha filha mais nova, o namorado dela, eles moraram lá 4 anos sem pagar aluguel. Eles podem contestar isso? Não com sucesso. Sem contrato, eles são essencialmente convidados que se estenderam demais. A lei paulista protege proprietários. A notificação de 30 dias é uma cortesia, não uma negociação. Algo se soltou no meu peito. Uma cortesia, não uma negociação. O André puxou um livro grosso da prateleira dele. Código Civil Brasileiro. Abriu numa seção marcada, virou para que eu pudesse ler. Me inclinei para a frente, escaneei o texto legal. Requisitos de locação residencial, períodos de notificação, procedimentos de despejo. É direto, o André disse. Redigimos uma notificação formal. O senhor entrega pessoalmente ou via carta registrada. Eles têm 30 dias para desocupar. Se recusarem, entramos com pedido no tribunal para remoção. Dado a falta de qualquer contrato de aluguel, juízes decidem rapidamente nesses casos. E o resto? Levantei os olhos do livro. Meus bens, meu negócio. Não quero que elas recebam nada quando eu me for. Elas deixaram claro que sou só um recurso para elas. O André fechou o Código Civil. É aí que um trust irrevogável se torna valioso. Transferimos seus ativos, casa, participações na empresa, poupanças, para um trust administrado por um fiduciário profissional. O senhor mantém controle durante sua vida, mas depois da morte, a distribuição segue suas instruções. É muito mais difícil de contestar do que um testamento simples. Mais difícil de contestar, repeti. Quase impossível se estruturado corretamente. Um testamento pode ser contestado. As pessoas alegam influência indevida, incompetência mental, todo tipo de argumento. Um trust irrevogável propriamente executado, estabelecido enquanto o senhor está claramente competente e agindo livremente, esse é um padrão legal completamente diferente. Me recostei. Quão rápido podemos começar? O André sorriu levemente. Primeira emoção real que ele mostrou. Hoje, vou precisar que o senhor assine um contrato de prestação de serviços. Meus honorários para esse trabalho, notificações de despejo, revisão de testamento e criação completa de trust serão de R$ 9.500. Só o trabalho do trust normalmente custa 7.000, mas dada a natureza conectada da sua situação, posso oferecer um pacote. Eu tinha gastado 65.000 num casamento falso, outros 45.000 coletados pela minha filha e o marido cúmplice dela. Dezenas de milhares a mais nos últimos 4 anos sustentando a Camila e o Rodrigo. 9.500 era aceitável. O André puxou documentos da gaveta dele. Contrato de serviços, estrutura de honorários, cronograma estimado. Teremos as notificações de despejo redigidas até sexta de manhã. O senhor vai entregá-las pessoalmente, para não haver dúvida de recebimento. Após a entrega, o relógio de 30 dias começa. Eles devem desocupar até aquela data ou enfrentam remoção legal. E o trust? 2 a 3 semanas para transferência completa de ativos. Vou trabalhar diretamente com suas instituições financeiras. Precisaremos de extratos atuais de todas as contas, escrituras de imóveis, documentos de propriedade da empresa. Minha assistente vai coordenar com o senhor sobre os detalhes. Ele deslizou o contrato pela mesa. Li com cuidado. Anos de negócios me ensinaram isso. Escopo do trabalho, tabela de honorários, cronograma, tudo que o André tinha prometido formalizado em linguagem jurídica. Assinei com mão firme. O André contrassinou, datou, me entregou cópias. Senhor Oliveira, devo mencionar que isso provavelmente vai destruir seu relacionamento com suas filhas permanentemente. Uma vez que o senhor entregar essas notificações de despejo, uma vez que elas descobrirem a estrutura do trust, não tem volta. Eu sei. E está preparado para isso? Pensei na risada da Camila no telefone, na crueldade casual da Beatriz, bancando esposa feliz. Mais fácil 45.000 que eu já faturei. Elas destruíram o relacionamento sozinhas.
Só estou reconhecendo a realidade. O André assentiu. Então estamos alinhados. Te ligo sexta de manhã quando os documentos estiverem prontos. Apertamos as mãos de novo. Mais longo dessa vez. Algo passou entre nós. Respeito profissional, talvez. Entendimento. Saí do escritório dele com cópias do contrato. Resumo do cronograma. Sumário da estrutura do trust. Documentos legais que significavam uma coisa simples. Eu estava retomando minha vida. O elevador descendo foi mais rápido que a subida. Gravidade trabalhando a meu favor. Na garagem, sentei na caminhonete com as cópias do contrato no banco do passageiro. Procedimentos de despejo. Sumário de modificação testamentária. Esboço da estrutura do trust. Meu celular vibrou. Mensagem da Beatriz. Pai, você pensou na entrada da casa? A gente realmente precisa de uma resposta. A casa não vai esperar para sempre. Olhei para a mensagem por um longo momento. 40 mil reais para uma casa que ela ia morar por 2 meses antes de entrar com divórcio. Deletei a mensagem sem responder. Então liguei o motor e dirigi para a casa. A Camila e o Rodrigo estariam lá. Confortáveis. Confiantes. Esperando que nada mudasse. Eles tinham 30 dias para aproveitar essa confiança. Eu tinha 30 dias para me preparar para a guerra. Os envelopes chegaram sexta de manhã. Endereço de retorno do André Carvalho. Papel pesado. Selos oficiais. Os deixei na mesa do escritório e fiquei olhando para eles a maior parte do dia. À noite estava pronto. Podia ouvir a Camila e o Rodrigo na sala. A voz do Rodrigo alta, animada. Mais um esquema. Mais um pedido. Peguei os envelopes e caminhei pelo corredor. Eles estavam no sofá, confortáveis. O Rodrigo gesticulando, a Camila concordando. Minha televisão, meu sofá, minha sala. E microcervejarias estão bombando agora, o Rodrigo estava dizendo. O mercado de São Paulo é perfeito. A gente ia precisar de uns 40 mil para começar. Seu pai veria retorno em 1 ano. Fácil. A Camila riu. Ele vai fazer isso. Sempre faz. É só enquadrar como ajudar a família e ele passa o cheque. Entrei na sala. Eles olharam para cima, sorrindo, sem esperar nada. Coloquei os envelopes na mesa de centro entre eles. O que é isso? A Camila pegou o dela, confusa. Pai, estamos falando da ideia de microcervejaria do Rodrigo. Notificação oficial de despejo. Vocês têm 30 dias para encontrar outra moradia. As palavras caíram como pedras em água parada. Ondas de silêncio se espalhando. A Camila rasgou o envelope dela. Leu o cabeçalho. O rosto dela perdeu a cor. O Rodrigo agarrou o dele. Passou os olhos. Você enlouqueceu, velho. Essa é nossa casa. Essa é minha casa. Vocês não podem simplesmente nos expulsar como se fôssemos estranhos. O Rodrigo levantou. Deu um passo na minha direção. Punhos cerrados. Rosto vermelho. Somos família. A Camila, você não pagou aluguel em 4 anos. Vocês não me respeitam. Vocês me veem como uma carteira. Hora de crescer. Isso é insano. O Rodrigo se aproximou mais. Velha tática de intimidação. Todo mundo vai saber que tipo de pai você é. Expulsando sua própria filha. A notificação é legal, 30 dias. Sugiro que comecem a fazer as malas. A Camila agarrou meu braço. Pai, por favor, a gente pode resolver isso. A gente paga aluguel. A gente vai... Removi a mão dela. Gentil, mas firme. Me virei para o corredor. Você vai se arrepender disso. A voz do Rodrigo me seguiu. Vai se arrepender muito. Caminhei para o escritório. Fechei a porta. Tranquei com um clique audível. Atrás de mim, caos explodiu. O choro da Camila. Os gritos do Rodrigo. Móveis raspando. Sentei na mesa e escutei. O pânico deles era música. 10 minutos se passaram. Os gritos diminuíram para sussurros intensos. Então a voz da Camila de novo. Mais alta. Ligação telefônica. Ele nos deu papéis de despejo. 30 dias. Pausa. A Beatriz respondendo. Não sei o que aconteceu, ele simplesmente... Estava frio. Como se fôssemos estranhos. Pausa mais longa. A gente precisa fazer alguma coisa. A voz da Beatriz atravessou o alto-falante do telefone. Calma.
Estratégica. Não consegui distinguir as palavras, mas o tom era claro. Modo planejamento. Tá bom. Sim. Amanhã. Traz o Felipe. A gente descobre isso. Mais murmúrios. Então a voz do Rodrigo, mais baixa, mas venenosa. Ele vai se arrepender disso. Voltei para a mesa e abri o notebook. E-mail do André enviado naquela tarde. Documentação do Trust pronta para a assinatura final. Consegue vir amanhã de manhã? Digitei de volta. 9 horas. Da sala, a discussão continuou. A Beatriz exigindo que eu saísse. O Rodrigo ameaçando arrombar a porta. Ameaça vazia. Os soluços da Camila ecoando pelo corredor. Eles podiam discutir a noite toda. Não mudaria nada. As fotos estavam na mesa. A verdade tinha sido falada. O Trust estava quase completo. 15 dias, até a Camila e o Rodrigo saírem da minha casa. Não importava quanto tempo levasse para o casamento fraudulento da Beatriz e do Felipe desmoronar sozinho. Eu tinha passado 2 semanas assistindo eles manipularem, tramarem, coordenarem. Assistindo eles tratarem minha casa como parque de diversões deles e minha carteira como propriedade deles. Agora eles sabiam que eu estava assistindo de volta e que eu já tinha vencido. O escritório do André às 9 da manhã seguinte. A Jennifer Lima já estava lá. Especialista em planejamento sucessório que ele tinha trazido para finalizar o Trust. Senhor Oliveira. Ela apertou minha mão. 50 e poucos anos. Profissional. Eficiente. Papéis espalhados pela mesa de conferência como uma fortaleza legal. Tudo está pronto para sua assinatura. Sentei e comecei a assinar. Página após página. Iniciais aqui. Assinatura completa ali. Transferência de residência principal. Participações na empresa. Contas bancárias. Carteiras de investimento. Tudo se movendo para dentro da estrutura de Trust irrevogável. Isso transfere sua casa para a administração do Trust. A Jennifer explicou. Após sua morte, a distribuição segue essas instruções. Mínimo exigido por lei para a família imediata. O restante para as instituições de caridade que o senhor selecionou. E minhas filhas não podem contestar isso? Elas podem tentar. A voz dela era certeza. Mas trusts irrevogáveis são extremamente difíceis de derrubar. Isso é tão protegido quanto o patrimônio pode ser. Assinei a página final. Feito. 40 anos de trabalho. Protegido. Dirigi para casa me sentindo mais leve do que em meses. Os próximos 13 dias se tornaram uma aula mestra em guerra psicológica. Dia 2. Encontrei minha cafeteira estilhaçada no chão da cozinha. O Rodrigo largado na mesa. Jornal aberto na frente dele. Ah, isso. Ele deu de ombros. Escorregou da minha mão essa manhã. Acidentes acontecem. Varri o vidro sem comentar. 11 dias, disse jogando os cacos no lixo. Dia 4. Ouvi a Camila falando com a dona Marta por cima da cerca dos fundos. Nossa vizinha. Assisti da janela. A Camila dabava os olhos com lenço. Gestos dramáticos. Ele está nos jogando fora sem ter para onde ir. Não sei o que deu nele. A dona Marta parecia desconfortável. Tenho certeza que você e seu pai vão resolver isso, querida. Não sei. Ele mudou. É como se não fosse mais a mesma pessoa. Me afastei da janela. Deixa ela encenar para os vizinhos. Não mudava nada. Dia 7. A Beatriz chegou com uma mulher carregando prancheta. Pai, essa é a doutora Silveira. Ela é psicóloga. Achamos que seria bom conversar. Permaneci de pé, braços cruzados. Não concordei com nenhuma conversa. A mulher sorriu profissionalmente. Senhor Oliveira, sua filha está preocupada com mudanças comportamentais recentes. Decisões súbitas, cortando laços familiares. Isso às vezes pode indicar questões subjacentes que... Para. Olhei para a Beatriz. Saíam. As duas. Agora. Pai, ela está tentando ajudar. Se você só escutar, essa é minha casa. Vocês estão saindo. Elas saíram. Dia 10. Cheguei em casa do mercado e encontrei a porta do escritório entreaberta. Eu sempre fechava completamente. Na mesa, os documentos do Trust estavam exatamente onde eu tinha deixado. Quase exatamente. O canto estava dobrado diferente. Alguém tinha olhado neles. Naquela noite,
A Camila estava mais quieta que o normal. O Rodrigo ficou lançando olhares para ela. Eles sabiam agora. Realmente sabiam. O trust era real. O dinheiro tinha ido embora. Dia 12. A Camila bateu na porta do escritório. Tarde. O Rodrigo não estava com ela. Pai, podemos conversar? Só nós dois. Apontei para a cadeira. Ela sentou. Lenço já na mão. Olhos vermelhos. Tenho pensado em tudo. Você estava certo sobre o Rodrigo. Sobre como a gente tem vivido. Ele não é uma boa influência em mim. Vejo isso agora. Esperei. Cometi erros terríveis. Estou pedindo, implorando seu perdão. Outra chance. Eu poderia mudar. Poderia ser a filha que você merece. A performance era impecável. Voz trêmula. Postura vulnerável. Inclinando para frente. Toda técnica de manipulação no arsenal dela. Deixei o silêncio se estender. Observei ela. Realmente observei. Se você realmente tivesse percebido seus erros, Camila, não teria vindo aqui pedindo perdão como uma transação. Teria vindo sem esperar nada em troca. Mas você está pedindo pela casa, pelo dinheiro, para eu mudar de ideia sobre o trust. Não. Eu só quero... Você quer que eu acredite que o Rodrigo corrompeu você, que você é vítima. Mas eu ouvi você no telefone com a Beatriz planejando isso. Vocês duas estavam rindo, sobre me manipular. O rosto dela mudou. As lágrimas pararam. A voz ficou dura. Tudo bem. Tudo bem. Quer ficar sozinho? Fique sozinho. Mas não espera que a gente se importe com o que acontece com você. Não levantei. Não reagi. 8 dias, Camila. Começa a fazer as malas. Ela se virou e saiu. A porta bateu forte o suficiente para fazer o batente tremer. Através do teto, ouvi ela subindo as escadas batendo os pés. A voz do Rodrigo questionando. Então a resposta irritada da Camila. Palavras abafadas, mas tom claro. Ela estava dizendo a ele que não tinha funcionado, que eu não ia ceder, que eles precisavam realmente encontrar um apartamento. Realidade finalmente penetrando. Puxei meu calendário. 8 dias até o prazo do despejo. O André já tinha arranjado para o oficial de justiça, caso se recusassem a sair voluntariamente. Meu celular mostrou uma mensagem da Beatriz. Espero que você esteja feliz. Você destruiu essa família. Deletei sem responder. Os documentos do trust estavam na gaveta da mesa. Assinados. Reconhecidos em cartório. Arquivados. Todo o patrimônio que passei 40 anos construindo estava protegido. A casa era minha. O negócio estava seguro. Meu testamento refletia minhas escolhas, não as expectativas delas. Mais 8 dias da presença delas. 8 dias de guerra psicológica. Então silêncio. Espaço. Paz. Pela primeira vez em 4 anos eu teria minha casa de volta. Pela primeira vez em meses, teria minha vida de volta. O 30º dia. Entrei na minha garagem às 10 daquela manhã. A viatura do oficial de justiça chegou 30 segundos atrás de mim. O carro do André seguiu. Tínhamos coordenado isso. Oficial. Legal. Sem espaço para argumento. O oficial Martinez desceu. Uns 40 e poucos. Experiente. Profissional. Tínhamos falado no telefone 2 vezes. Ele sabia a situação. Senhor Oliveira. Ele apertou minha mão. Vamos fazer isso. O André se juntou a nós. Maleta na mão. Tudo está em ordem. A notificação de despejo foi propriamente servida. Os 30 dias transcorreram. Eles estão oficialmente invadindo agora. Caminhamos para minha porta da frente juntos. Minha casa. Minha propriedade. Mas bati mesmo assim. 3 batidas firmes. Silêncio. Então a voz do Rodrigo abafada. Vai embora. Você não pode fazer isso. O Martinez deu um passo à frente. Mão descansando no cinto de utilidades dele. Senhor, aqui é o oficial Martinez da Justiça de São Paulo. Estou aqui para executar uma ordem legal de despejo. Abra a porta agora ou serei forçado a abrir eu mesmo. Isso se torna invasão criminal. Escolha sua. Uma pausa longa. Discussão sussurrada dentro. Então a porta se abriu uma fresta. O rosto da Camila apareceu. Olhos vermelhos. Expressão desafiadora tentando mascarar pânico. O Martinez empurrou a porta mais para dentro. Entrou profissionalmente.
O André e eu seguimos. A sala parecia uma zona de guerra. Roupas espalhadas por todo lugar. Caixas de pizza empilhadas na minha mesa de centro. Latas de cerveja. Caos. Mas nenhuma caixa de mudança. Nada pronto. Vocês não estavam planejando sair, né? O Martinez examinou a sala, fazendo anotações. Tudo bem, vocês têm 2 horas para coletar pertences pessoais. Isso significa roupas, objetos pessoais. Nenhum móvel, nenhuma instalação fixa. O relógio começa agora. 2 horas. A voz da Camila subiu aguda. A gente não pode, possivelmente. Vocês tiveram 30 dias, senhora. 2 horas é generoso. O Rodrigo apareceu da cozinha. Despenteado, irritado. Isso é insano. A gente tem direitos. A voz do André cortou. Vocês têm 0 direitos sobre essa propriedade. Sem contrato, sem acordo de aluguel, sem propriedade. Esse é o último dia. O Rodrigo olhou para mim. Você está realmente fazendo isso? Com sua própria filha? Não respondi. Não precisava. O Martinez checou o celular dele. 2 horas começando agora. O que se seguiu foi caos em câmera lenta. A Camila freneticamente enfiando roupas em sacos de lixo. Chorando intermitentemente. O Rodrigo jogando coisas numa mala com movimentos agressivos. Murmurando xingamentos entre os dentes. Depois de tudo que a gente fez por ele, o Rodrigo disse alto o suficiente para eu ouvir. Morando nessa casa enorme, sozinho, igual um pão duro. A voz do Martinez se afiou. Senhor, essa é a propriedade do senhor Oliveira. Sugiro que o senhor foque em fazer as malas e mantenha comentários para si mesmo. Fiquei no batente da porta. Assisti. Não ajudei. Não falei. Só testemunhei eles desmontando sua residência não autorizada peça por peça. A Camila tentou pegar meu olhar múltiplas vezes. O manual de manipulação ainda estava aberto, mas eu tinha memorizado cada página. Conhecia cada truque. Não estava caindo em nenhum. 2 horas depois, eles carregaram as últimas malas para o carro. Um sedã velho, amassado, já com dificuldades financeiras. No carro, a Camila se virou. Última tentativa. Você vai se arrepender disso. Quando estiver sozinho e precisar de ajuda, não vem chorar para a gente. Encontrei os olhos dela. Calmo. Certo. Não vou. Eles saíram dirigindo. O carro da Camila desaparecendo rua abaixo, levando a presença deles, as demandas deles, a manipulação deles. Fiquei na porta. Minha casa. Verdadeiramente minha. Pela primeira vez em 4 anos. O Martinez me entregou documentação. Eles estão oficialmente fora. Se voltarem sem permissão, ligue imediatamente. Isso é invasão criminal. Obrigado, oficial. O André apertou minha mão. Bem feito, Leonardo. A maioria das pessoas cede antes desse ponto. Você segurou a linha. Depois que saíram, caminhei pela casa devagar. Sala onde o Rodrigo tinha se esparramado. Cozinha onde a Camila tinha exigido dinheiro. Lá em cima, onde eles tinham ocupado o quarto de hóspedes como realeza permanente. Vazio agora. Tudo. Meu. Naquela noite meu telefone tocou. Beatriz, considerei não atender, mas curiosidade venceu. Sim? Espero que você esteja satisfeito. A voz dela era gelo. Você destruiu essa família, tudo que a gente tinha. Valeu a pena? Olhei para a foto de família na prateleira. Foto velha. Época diferente. Pessoas diferentes. Eu não destruí a família, Beatriz. Parei de deixar ela me destruir. Silêncio. Então a voz dela rachou levemente. Você mudou. Nem sei mais quem você é. Sou a mesma pessoa. Só parei de fingir que não percebia ser usado. A gente vai ver quanto tempo você aguenta sozinho. Você vai precisar da gente eventualmente. Ela desligou. Coloquei o telefone na mesa. 3 dias depois ele vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Felipe. Li parado na cozinha. Leonardo, vi as fotos. Sei que você sabe. Olha, a Beatriz sabia do meu relacionamento também. Esse casamento todo foi um acordo. A gente vai se divorciar mesmo. Estou pedindo para você ficar fora disso. Posso fazer valer seu tempo. 10 mil para deixar isso rolar quieto. Li uma vez. Deletei. Bloqueei o número.
A Beatriz tinha sabido do caso o tempo todo. O casamento inteiro foi um golpe dos dois lados. Eles tinham orquestrado junto. Coletaram o dinheiro. Planejaram dividir. E agora o Felipe queria me pagar para ficar quieto. 10 mil reais para deixar o divórcio fraudulento deles prosseguir suavemente. Olhei em volta da minha sala. Os móveis que eu tinha escolhido, o silêncio que eu tinha conquistado, o espaço que eu tinha reclamado. 4 anos atrás, abri minha porta para a Camila e o Rodrigo. Temporariamente. Deixei eles tomarem conta da minha casa, minha paz, minha vida. Paguei por um casamento que era uma transação comercial. Passei cheques que financiaram esquemas. Acreditei que estava ajudando família quando estava financiando minha própria exploração. Agora a casa estava vazia, exceto por mim. A Camila e o Rodrigo tinham ido embora. A Beatriz tinha cortado o contato. O Felipe estava mandando subornos desesperados que eu não dignificaria com respostas. Caminhei até a janela. O sol estava se pondo sobre Alphaville, pintando o horizonte de dourado. Minha casa, minha vida, minhas escolhas. Eles acharam que tinham vencido quando se mudaram, quando manipularam, quando tramaram. Estavam errados. Final de agosto. Sentei no terraço com café da manhã, observando o sol subir sobre Alphaville. O ar já estava quente, mas aqui no morro, uma brisa tornava suportável. Silêncio. Completamente silencioso, exceto pássaros e o zumbido distante da cidade lá embaixo. 3 semanas desde o despejo. 3 semanas morando sozinho na minha casa. Minha casa de verdade. Não um prédio que eu dividia com inquilinos ressentidos que me chamavam de pai. A cafeteira funcionava. O Rodrigo tinha quebrado a velha num acesso de raiva passivo-agressiva. Troquei no dia depois que eles saíram. Coisa pequena, mas importava. Tudo funcionava agora. O controle remoto da televisão ficava onde eu colocava. Minha poltrona na sala segurava só eu. A geladeira continha comida que eu tinha comprado. Comida no meu próprio ritmo, sem alguém exigindo que eu pagasse as compras deles. Coisas simples, coisas revolucionárias. A Camila tinha ligado 2 vezes essa semana. Deixei as 2 irem para correio de voz. Deletei as mensagens sem escutar. Ela e o Rodrigo tinham encontrado um apartamento barato na periferia. O Rodrigo estava trabalhando algum emprego comum. Eles estavam se virando. Sem meu dinheiro. Sem minha casa. Bom, a Beatriz tinha ligado uma vez também, 2 semanas atrás, pedindo dinheiro. Preciso de ajuda com entrada depois do divórcio. Só 20 mil. Você é meu pai. Eu disse uma palavra. Não. Então desliguei. Sem explicação. Sem culpa. Só limite. Ela e o Felipe tinham se divorciado como planejado. O tribunal tinha mexido na situação dos presentes de casamento. Ambos perderam dinheiro para advogados. Justiça irônica. Eles tramaram para coletar dinheiro. Acabaram gastando em taxas legais para dividir o que sobrou. O carteiro chegou no meio da manhã. Peguei a correspondência. Levei de volta para o terraço. Um envelope do escritório do André. Papel pesado. Abri com meu abridor de cartas. Documentos finais do trust. Tudo arquivado. Tudo protegido. Senhor Oliveira, a carta começava. Toda a documentação do trust foi finalizada e arquivada no Estado. Seus interesses comerciais foram transferidos para a administração de trust. Instruções de distribuição de patrimônio estão protegidas. O senhor mantém controle total durante sua vida com proteção blindada depois. Li 2 vezes. Então coloquei de lado. Completo. Fortaleza legal construída. Patrimônio protegido. Vida reclamada. Meu celular estava na mesa ao lado do livro de violão que eu estava estudando. Quarta-feira eu tinha minha 3ª aula. Sempre quis tocar. 40 anos querendo dizer algum dia quando tivesse tempo. Tinha tempo agora. Sexta eu era voluntário no asilo fazendo reparos. Minha expertise em materiais de construção útil. Ajudando pessoas que precisavam, que apreciavam, que não demandavam como direito adquirido. O telefone tocou. Número desconhecido. Quase não atendi. Então atendi. Alô, Leonardo? A voz de uma mulher. Familiar. Senhor Oliveira. A voz de uma mulher.
familiar. Aqui é a Mariana Costa, a fotógrafa do casamento da sua filha. Espero que não se importe de eu ligar. Tenho pensado no Senhor, me perguntando como as coisas ficaram. Mariana, a mulher que me mostrou a verdade. Mariana, não me importo de jeito nenhum. Na verdade, fico feliz que ligou. Alívio na voz dela. Não tinha certeza se deveria. Aquele dia no meu estúdio mostrando aquelas fotos, tenho pensado nisso tantas vezes. Espero que tenha feito a coisa certa. Você fez. Absolutamente fez. Aquelas fotos mudaram tudo. Você me deu verdade quando todo mundo estava me alimentando mentiras. E como estão as coisas agora, se não se importa de eu perguntar? Olhei sobre o vale, a luz da manhã, a paz. As coisas estão boas, Mariana. Pela primeira vez em muito tempo, talvez anos, as coisas estão verdadeiramente boas. Fico tão feliz em ouvir isso. Você merece paz. Me surpreendi. Gostaria de tomar um café alguma hora? Gostaria de agradecer direito. E honestamente, seria bom conversar. Ela estava sorrindo. Consegui ouvir. Eu adoraria. Que tal semana que vem? Semana que vem parece perfeito. Depois que desligamos, fiquei no terraço. Café com a Mariana semana que vem. Aula de violão na quarta. Turno de voluntário no asilo na sexta. Inspeção de negócios na quinta. Uma vida. Uma rotina construída em torno do que eu queria, não do que outros exigiam. Pensei na jornada. A ligação da fotógrafa que despedaçou minhas ilusões. As evidências. A conversa que ouvi escondido. As consultas com o advogado. A notificação de despejo. O jantar em família onde coloquei tudo na mesa. Os dias finais de guerra psicológica. O oficial de justiça na minha porta. Cada passo necessário. Cada limite essencial. Minhas filhas acharam que eu tinha destruído a família. Que escolhi solidão em vez de amor. Estavam erradas. Escolhi a mim mesmo em vez da versão delas de amor que parecia suspeitosamente com roubo. Escolhi paz em vez de obrigação. Escolhi verdade em vez de mentiras confortáveis. O sol subiu mais alto, aquecendo o terraço. Terminei meu café. Lá dentro, o violão esperava. Uma vida esperava. Um futuro construído em fundações honestas, não areia movediça manipuladora. A Camila ligaria de novo. Deixaria ir para o correio de voz de novo. O Rodrigo poderia mandar mensagem. Deletaria. A Beatriz poderia exigir. Recusaria. Eles estavam aprendendo a resolver seus próprios problemas. Eu estava aprendendo a deixar eles. Os documentos do trust estavam na mesa dentro de casa. Todo o patrimônio protegido. Toda decisão minha. Levantei e caminhei até o corrimão do terraço. Olhei sobre Alphaville. Minha casa. Minha vista. Minha paz. Sozinho, sim. Mas livre. E pela primeira vez em anos, talvez a primeira vez mesmo, era exatamente o que eu queria. O próximo capítulo era meu para escrever. Café com alguém que não queria nada exceto conversa. Música de violão feita para meu próprio prazer. Reparos feitos porque eu escolhi ajudar, não porque alguém exigiu. Uma vida vivida nos meus termos. Justiça não era vingança. Era proteção. Era limites. Era dizer não quando não era a única resposta sã. Eu tinha me salvado. E isso valia tudo. 2 semanas depois encontrei a Mariana num café nos Jardins. Lugar pequeno. Tranquilo. Longe da correria do centro. Ela chegou 5 minutos depois de mim. Vestido simples. Sorriso genuíno. Sentamos perto da janela. Pedimos café, conversamos. Sobre fotografia, sobre negócios, sobre vida. Sem pressão, sem agenda. Só conversa honesta entre 2 pessoas que se respeitavam. Você parece diferente, ela disse depois de 1 hora. Mais leve de alguma forma. Me sinto diferente. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou vivendo minha vida. Não a versão de outra pessoa da minha vida. Ela assentiu. Entendendo. As pessoas não percebem quanto peso carregam até colocarem no chão. Exatamente. Pedimos mais café. A conversa fluiu. Natural. Fácil. Quando nos despedimos 2 horas depois, marcamos outro encontro para a semana seguinte.
Dirigi para casa pelo trânsito da tarde de São Paulo, mas não me importei com os carros, com a espera. Tinha a mente clara, o peito leve. Em casa, pratiquei violão por 1 hora, os dedos ainda desajeitados nos acordes, mas melhorando. O instrutor, o Marcos, tinha dito que eu tinha ouvido bom. Só precisava de prática. Tinha tempo para praticar agora. Quinta-feira, visitei as 3 lojas. Alphaville primeiro, depois Osasco, terminando em Barueri. Falei com gerentes. Revisei estoque. Checei relatórios financeiros. O negócio estava sólido. 40 anos de trabalho. 3 lojas prósperas. Tudo protegido agora no Trust. Na loja de Barueri, meu gerente, o Paulo, mencionou que tinha ouvido sobre minha situação familiar. Pessoal falando, ele disse com cuidado. Sobre suas filhas. Só queria que soubesse que o time está com você, chefe. Agradeci. Não elaborei. Não precisava. Sexta no asilo. Consertei uma torneira que vazava. Substituí uma fechadura quebrada. Instalei prateleiras novas na sala de recreação. A diretora, Dona Célia, me agradeceu profusamente. O senhor Oliveira, o senhor é uma bênção. Os residentes adoram quando o senhor vem. Faz bem para mim também. E fazia. Ajudar pessoas que apreciavam, que não esperavam, que agradeciam genuinamente. Era terapêutico. Sábado, acordei sem alarme. Fiz café. Sentei no terraço. Li o jornal. Sem pressa. Sem demandas. Sem interrupções. Meu celular vibrou. Mensagem da Beatriz. Primeira em 2 semanas. Pai, o Felipe e eu finalizamos o divórcio. Foi horrível. Perdi muito dinheiro com advogados. Preciso de ajuda para recomeçar. Qualquer coisa ajudaria. Olhei para a mensagem. Aquela pontada familiar de culpa tentou se infiltrar. Ela era minha filha. Ela estava com dificuldades, mas então lembrei. Bancando esposa feliz. Mais fácil 45 mil que eu já faturei. A risada dela no telefone com a Camila. Tramando, planejando, me usando. Deletei a mensagem. Bloqueei o número. Não era crueldade. Era sobrevivência. Era proteção. Era finalmente aprender que não pode salvar pessoas que veem você como coisa, não pessoa. Domingo, a Mariana ligou. Vamos almoçar hoje? Conheço um lugar ótimo em Pinheiros. Adoraria. Almoçamos por 3 horas. Restaurante italiano, pequeno, autêntico. Conversamos sobre tudo. Infâncias, carreiras, sonhos, arrependimentos. Ela tinha sido casada uma vez. Divorciada há 5 anos. Sem filhos. Construiu o negócio de fotografia do zero. Parece que ambos sabemos sobre recomeçar, ela disse. Parece que sim. Quando a deixei em casa aquela tarde, percebi que estava sorrindo. Realmente sorrindo. Não a educação forçada que usava com clientes. Alegria genuína. As semanas se transformaram em meses. Setembro virou outubro. A rotina se solidificou. Violão às quartas. Voluntariado às sextas. Café ou jantar com a Mariana aos fins de semana. Trabalho nos dias da semana. Noites quietas em casa. A Camila parou de ligar. Ouvi por conhecidos mútuos que ela e o Rodrigo tinham terminado. Ele se mudou. Ela estava morando com uma amiga, trabalhando num escritório em algum lugar. Se virando. Bom para ela, realmente. Mas não era meu problema mais. A Beatriz mandou um e-mail no meio de outubro. Longo. Emocional. Explicando como ela tinha cometido erros. Como estava arrependida. Como queria consertar nosso relacionamento. Li uma vez. Deletei. Palavras eram fáceis. Ações importavam. E as ações dela tinham sido muito claras. Final de outubro, a Mariana e eu estávamos jantando quando ela mencionou casualmente que ia fotografar um casamento em Campos do Jordão fim de semana seguinte. Sempre quis conhecer Campos no inverno, comentei. Ela sorriu. Por que não vem? Temos quartos extras no hotel. Poderia ser bom sair da cidade. Fui. Dirigimos juntos na sexta de manhã. A viagem levou 2 horas. Montanhas. Ar fresco. Temperatura fria. Campos estava linda em novembro. Arquitetura europeia. Lojas de chocolate. Clima de montanha. Ela trabalhou no sábado, fotografando o casamento.
Explorei a cidade. Caminhamos juntos sábado à noite. Conversamos sobre tudo e nada. Domingo de manhã, tomamos café no hotel. Olhando as montanhas. Obrigado por me convidar, disse. Precisava disso, eu também. Ela cobriu minha mão com a dela. Você sabe, Leonardo, quando liguei aquele dia sobre as fotos, estava aterrorizada. Achei que poderia estar arruinando sua vida. Você salvou minha vida. Ou pelo menos me acordou para que eu pudesse salvar. Ela apertou minha mão. Estou feliz. Dirigimos de volta para São Paulo naquela tarde. Algo tinha mudado entre nós. Não dramático, só mais profundo, mais real. Na entrada da minha casa, ela hesitou antes de sair do carro. Gostaria de entrar? Perguntei. Ver a casa. Adoraria. Mostrei a ela pela casa. Sala, cozinha, escritório, o terraço com vista do vale. Ela admirou tudo genuinamente. É lindo, Leonardo. Realmente lindo. Tomamos vinho no terraço enquanto o sol se punha. Conversamos até as estrelas aparecerem. Ela não foi embora até depois da meia-noite. Quando finalmente saiu, fiquei na porta observando os faróis traseiros dela desaparecerem. Algo quente se expandindo no peito. Não era solidão. Era possibilidade. Novembro virou dezembro. As aulas de violão continuaram. Estava tocando música simples agora. Nada sofisticado. Mas música de verdade. O trabalho voluntário no asilo se expandiu. Dona Célia me pediu para começar a ensinar uma oficina básica de marcenaria. 6 residentes se inscreveram. Começamos com projetos simples. Caixas de pássaros, porta-retratos. Eles adoraram. As lojas tinham o melhor trimestre em 3 anos. Novos contratos com construtoras. Margens melhoradas. O Paulo mencionou expansão talvez para uma 4ª loja. Vamos conversar sobre isso ano que vem. Disse. Por enquanto, vamos consolidar o que temos. A Mariana se tornou parte da minha rotina. Jantares 2 ou 3 vezes por semana. Fins de semana juntos. Natural. Fácil. Sem pressão. Véspera de Natal, ela cozinhou jantar na casa dela. Apartamento dela em Pinheiros. Pequeno, mas aconchegante. Cheio da personalidade dela. Fotografias cobrindo as paredes. Câmeras vintage nas prateleiras. Comemos. Conversamos. Rimos. Depois do jantar, sentamos no sofá dela. Música baixa tocando. Vinho nas mãos. Leonardo, ela disse calmamente. Posso perguntar algo? Claro. Você ainda pensa nelas? Suas filhas? Considerei a pergunta. Honestamente. Às vezes. Normalmente me pergunto se elas estão bem. Se estão se virando. Mas não sinto culpa mais. Não sinto responsabilidade pelo que escolheram. Ela assentiu. Isso é saudável. Levou tempo. Meses para realmente acreditar que não fiz nada errado. Que estabelecer limites não me tornava vilão. Você não é vilão. Você é sobrevivente. Olhei para ela. Realmente olhei. Essa mulher que tinha me mostrado verdade quando teria sido mais fácil ignorar. Que se tornou amiga quando eu mais precisava. Que nunca pediu nada exceto tempo e companhia. Obrigado, Mariana. Por tudo. Por aquele primeiro telefonema. Por não deixar para lá. Ela se inclinou e beijou meu rosto, suavemente. De nada. Fiquei até tarde. Conversamos até a madrugada. Quando finalmente saí, eram quase 2 da manhã. Dirigi para casa pelo trânsito vazio de São Paulo. Ruas decoradas com luzes de Natal. Tudo quieto. Em casa sentei no escritório. Olhei ao redor. As paredes que tinham testemunhado tanta dor, tanta revelação, tanto crescimento. 1 ano atrás, eu era homem diferente. Acomodado, manipulado, usado. Cego para a verdade que estava bem na frente. A ligação da Mariana mudou tudo. Rasgou o véu. Me forçou a ver o que eu tinha estado evitando. Minhas filhas não me amavam. Elas me usavam. Diferença simples, profunda. E uma vez que vi, não podia desver. Não podia voltar para aquela cegueira confortável. Tive que escolher. Continuar sendo usado ou me salvar. Escolhi me salvar. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Servir aquelas notificações de despejo. Enfrentar as lágrimas, as ameaças,
A manipulação. Ficar firme quando cada instinto gritava para ceder, para ser o pai bom, para perdoar. Mas perdão sem mudança era só permitir mais abuso. E elas tinham deixado muito claro que não iam mudar. Não enquanto o dinheiro continuasse fluindo. Então parei o fluxo. Protegi meus ativos. Estabeleci limites. Reclamei minha vida. E descobri algo surpreendente. Solidão não era a punição que elas prometeram que seria. Era paz, liberdade, espaço para crescer, para descobrir quem eu era sem as demandas constantes delas. Encontrei hobbies. Fiz amigos. Conheci alguém que me via como pessoa, não carteira. Construí vida que era minha, realmente minha. Não era a vida que imaginei quando minhas filhas eram crianças. Quando o futuro parecia cheio de jantares de família e reuniões felizes e netos brincando no jardim. Mas era a vida melhor que a que eu estava vivendo. Vida construída em verdade em vez de mentiras. Em respeito em vez de manipulação. Em escolha em vez de obrigação. Olhei para o calendário. Ano novo em uma semana. Novo começo. Novo capítulo. Comecei o ano sendo usado. Estava terminando sendo livre. Isso valia cada momento difícil. Cada escolha dura. Cada relacionamento perdido. Porque os relacionamentos que perdi não eram reais para começar. Eram transações disfarçadas de amor familiar. E eu merecia melhor. Ano novo chegou. A Mariana e eu assistimos os fogos do terraço da minha casa. Alphaville tinha vista para São Paulo inteira, luzes explodindo sobre a cidade, promessa de começo novo. Para novos começos, ela brindou com taça de champanhe. Para a liberdade, respondi, brindamos. Bebemos, observamos a cidade celebrar. Ao redor da 00:15, meu telefone vibrou. Mensagem. Número desconhecido. Feliz ano novo, pai. Sinto sua falta. Camila. Olhei por um longo momento. Então deletei sem responder. A Mariana me observou. Sua filha? Sim. Você vai responder? Não. Ela assentiu. Entendendo. Sem julgamento. Algumas pontes você queima para sua própria proteção. Não por raiva, não por vingança. Por sobrevivência. Exatamente. Ficamos no terraço até as 2 da manhã. Conversando, rindo, planejando. Ela mencionou viajar para o Nordeste em março. Fotografar, relaxar. Perguntou se eu gostaria de ir junto. Adoraria. Janeiro se desenrolou. Rotina continuou. Trabalho, violão, voluntariado, tempo com a Mariana. Vida simples, mas rica. Meio do mês, encontrei o Roberto, meu sócio, para almoço. Não tínhamos falado muito desde o casamento da Beatriz. Ele tinha dado aquele cheque de 15 mil para o Felipe. Eu nunca tinha contado a ele sobre o golpe. Leonardo, o Roberto disse sobre a sobremesa. Ouvi que as coisas ficaram complicadas com suas filhas. Desculpa se contribuí para isso. Aquele presente de casamento provavelmente não ajudou. Sorri, sem amargura. Você não sabia, Roberto. Ninguém sabia. Eles eram bons no que faziam. Mesmo assim, se eu tivesse percebido mais cedo, não se culpe. Eu não culpo mais. Foi lição cara, mas necessária. Ele acenou, concordando. Você parece melhor, aliás. Mais leve. Me sinto melhor. Pela primeira vez em anos sinto que estou vivendo para mim, não para expectativas de outras pessoas. Isso é bom. Esse é o jeito certo. Pagamos a conta, saímos juntos. Na calçada, o Roberto hesitou. A propósito, ouvi que você está saindo com alguém. Fotógrafa? Rumores viajam rápido. A Mariana. Sim, ela é especial. Bom para você, Leonardo. Realmente, você merece felicidade. Obrigado, Roberto. Dirigi de volta para casa pensando sobre a conversa. Como as pessoas tinham notado a mudança em mim. Como eu parecia diferente, mais leve, mais feliz, porque eu estava. Pela primeira vez em muito tempo estava verdadeiramente feliz. Não era a felicidade que vem de ter tudo fácil. Era a felicidade que vem de enfrentar verdade dura, fazer escolhas difíceis e sair do outro lado mais forte. Fevereiro trouxe calor. Verão de São Paulo em pleno vapor. Passei mais tempo no terraço, lendo, tocando violão, aproveitando.
A oficina de marcenaria no asilo estava prosperando. Expandimos para 10 participantes. Estávamos fazendo projetos mais complexos agora. Mesas pequenas. Bancos. Um dos residentes, o seu Antônio, tinha talento real. Começamos projetando peças personalizadas para vender. Receita indo para o fundo de atividades do asilo. Dona Célia estava extasiada. Senhor Oliveira, o senhor transformou esse programa. Os residentes têm propósito agora. Algo para esperar ansiosamente. Faz bem para mim também. Mantém minhas mãos ocupadas. Minha mente focada. Bem, seja qual for a razão, obrigada. De verdade. As lojas continuaram fortes. O Paulo tinha razão sobre a expansão. Encontramos localização perfeita em Cotia. Começaríamos construção em abril. 4ª loja. Crescimento calculado. Estratégico. 40 anos construindo. Finalmente focando no negócio em vez de dramas familiares. Resultados mostravam. Meio de fevereiro, a Mariana e eu estávamos jantando quando ela mencionou morar junta. Não estou pressionando. Ela disse rapidamente. Só pensando em voz alta. Passamos tanto tempo juntos de qualquer forma. E meu apartamento é pequeno. Sua casa tem muito espaço. Considerei. Honestamente. Cuidadosamente. Não é pressão, respondi. É conversa legítima. Mas tenho que ser honesto, Mariana. Acabei de recuperar minha casa. Meu espaço. Parte de mim está nervosa sobre dividir de novo. Ela assentiu. Entendendo imediatamente. Entendo completamente e aprecio a honestidade. Mas continuei. Não estou dizendo não. Estou dizendo não ainda. Talvez daqui a alguns meses. Quando estivermos juntos mais tempo. Quando eu tiver certeza. Isso é justo. Ela apertou minha mão. Isso é mais que justo. Tomamos as coisas no nosso ritmo. Obrigado por entender. Sempre. Março chegou. Planejamos a viagem ao Nordeste. 2 semanas em Porto de Galinhas. A Mariana ia fotografar. Eu ia relaxar. Ambos precisávamos da pausa. Semana antes de partirmos, recebo ligação inesperada. Número que não reconhecia, mas parecia familiar. Atendi. Alô? Pai? A voz da Beatriz. Hesitante. Diferente do tom exigente normal. Beatriz. Sei que você bloqueou meu número. Estou ligando de telefone da amiga. Por favor, não desligue. Esperei. Silêncio. Estou ligando para me desculpar. De verdade me desculpar. Não para pedir dinheiro. Não para pedir nada. Só para dizer que estava errada. Sobre tudo. Continuei esperando. Guardado. O divórcio finalizou. Perdi mais da metade do dinheiro do casamento para advogados. O Felipe desapareceu com o resto. Estou morando num apartamento minúsculo, trabalhando 2 empregos. E percebi algo. O quê? Que você estava certo. Sobre tudo. Eu te usei, manipulei, tratei como carteira e não como pai. E perdi você no processo. Perdi a única pessoa que realmente se importava comigo. A voz dela quebrou. Lágrimas reais dessa vez. Não encenadas. Sinto muito, pai. Sinto muito demais. Não estou pedindo perdão. Não mereço. Só queria que você soubesse que entendi. Finalmente entendi. Deixei o silêncio se estender. Processei. Pensou cuidadosamente. Agradeço você ligar, Beatriz. Agradeço a honestidade. Mas precisa entender, o dano foi profundo. Confiança foi quebrada. E reconstruir, se é que pode ser reconstruída, leva tempo. Muito tempo. Eu sei. Eu sei. Não estou esperando nada. Só queria que você soubesse. Vou pensar sobre isso. Talvez daqui uns meses a gente possa tomar café, conversar, ver o que é possível. Mas sem promessas. Obrigada, pai. Isso é mais do que mereço. Te amo. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei segurando o telefone. Emoções conflitantes circulando. Contei para a Mariana naquela noite. Como você se sente sobre isso? Ela perguntou. Não sei. Parte de mim quer acreditar que ela mudou, que finalmente entendeu. Mas outra parte está cautelosa, protegida. Ambos são válidos. Sim. Você vai responder? Eventualmente. Talvez, mas devagar. Muito devagar. E só se ela provar mudança através de ações,
Não palavras. Isso parece sensato. A viagem ao Nordeste foi exatamente o que precisava. Praias, sol, água quente. A Mariana fotografou casamentos e ensaios. Explorei, li, relaxei. À noite jantávamos juntos. Caminhávamos na praia. Conversávamos sobre tudo. Uma noite sentados na varanda do hotel, ela trouxe à tona a ligação da Beatriz de novo. Você decidiu o que vai fazer? Vou esperar. Ver se ela mantém contato, se mostra mudança consistente. Não só uma ligação quando está desesperada. Mudança real. Ação sustentada. Quanto tempo você vai dar? Encolhi os ombros. 6 meses, talvez. 1 ano. Quanto tempo for necessário para ter certeza que não é só outra manipulação? E se não for? E se ela realmente mudou? Então talvez possamos reconstruir algo. Não o que era. Aquilo se foi para sempre. Mas talvez algo novo. Mais honesto. Mais real. Ela assentiu. Beijou meu rosto. Você é homem bom, Leonardo. Melhor do que dá crédito a si mesmo. Estou tentando ser. Todos os dias estou tentando. Voltamos para São Paulo renovados, bronzeados, descansados, prontos para enfrentar o que viesse. Abril trouxe construção na nova loja em Cotia. Visitava o canteiro 3 vezes por semana. Supervisionando, garantindo qualidade, era terapêutico. Ver algo sendo construído, crescendo. Progresso tangível. A oficina de marcenaria expandiu de novo. 15 participantes agora. Seu Antônio e eu estávamos ensinando técnicas avançadas. As peças que produzíamos estavam vendendo bem. O asilo usou o lucro para atualizar a sala de recreação. Novos sofás, televisão maior. Os residentes adoraram. Maio marcou 1 ano desde a ligação da Mariana. 1 ano desde as fotos. 1 ano desde tudo mudou. Sentei no escritório naquele aniversário, refletindo. 1 ano atrás, meu mundo desmoronou. As fundações que achei que eram sólidas revelaram-se areia. Mas dos escombros construí algo mais forte, mais real, mais meu. Perdi 2 filhas. Ou talvez apenas parei de fingir que ainda as tinha. Ganhei mim mesmo de volta. Encontrei paz, propósito, possibilidade. A Mariana se tornou parte da minha vida de formas que não antecipei. Não apenas romântico, embora aquilo estivesse crescendo também, mas parceira, amiga. Alguém que me via completamente e ficou mesmo assim. O negócio prosperou. As lojas tiveram o melhor ano na história. A nova localização em Cotia abriu em junho. Começo forte e imediato. O voluntariado expandiu. Dona Célia me pediu para servir no conselho do asilo. Aceitei. Nova forma de contribuir, de fazer diferença. A vida tinha ritmo, propósito, significado. Não apesar de perder minhas filhas, mas de certa forma por causa disso. Porque me forçou a confrontar verdade, a fazer escolhas duras, a priorizar meu próprio bem-estar. Início de junho, 6 meses depois da ligação dela, a Beatriz me mandou mensagem, não pedindo nada, só atualizando, contando sobre o trabalho dela, os desafios dela, como estava se virando. Respondi, brevemente, educadamente, mantendo distância, mas não fechando a porta completamente. Ela respondeu agradecendo, dizendo que entendia minha cautela, que ia continuar mostrando mudança, sem expectativas. Bom para ela. Realmente. Mas eu seguiria cauteloso. Tempo provaria se era real. A Camila nunca entrou em contato de novo. Ouvi através da dona Marta que ela tinha se mudado para Curitiba. Novo emprego, novo começo. Longe do Rodrigo, longe da história deles. Espero que tenha encontrado o que estava procurando. Verdadeiramente. Mas aquilo não era minha responsabilidade mais. Meio de junho, a Mariana trouxe à tona morar junta de novo. Mais seriamente dessa vez. 6 meses atrás você disse não ainda. Como se sente agora? Pensei. Honestamente avaliado. Pronto, respondi. Acho que estou pronto agora. O rosto dela se iluminou. Sério? Sério. Com condições, claro. Diga. Vamos devagar. Você mantém seu estúdio para trabalhar. Ambos mantemos algum espaço próprio.
E se em algum ponto não estiver funcionando, conversamos. Honestamente, sem jogos. Ela segurou minha mão. Concordo com tudo. Completamente. E mais uma coisa. Posso parecer exigente, mas preciso dizer. Essa casa, esse espaço, lutei muito para recuperar. Preciso saber que você está aqui porque quer estar comigo. Não pelo espaço. Não por conveniência. Por nós. Leonardo. Ela pegou meu rosto com as duas mãos. Olhou nos meus olhos. Estou aqui só por você. A casa é linda. Mas poderia ser apartamento de um quarto e eu ainda quereria estar com você. Prometo. Tudo bem, então. Vamos fazer isso. Ela se mudou em julho. Devagar. Deliberadamente. Trazendo suas coisas aos poucos. Respeitando o espaço. Criando o dela sem dominar o meu. Foi diferente de quando a Camila e o Rodrigo viveram aqui. Completamente diferente. A Mariana contribuía. Dividia despesas mesmo quando disse que não precisava. Respeitava minha rotina, comunicava necessidades dela claramente. Sem manipulação. Sem jogos. Só honestidade. Agosto chegou. Quente. Intenso. Mas a casa tinha ar-condicionado agora. A Mariana tinha sugerido. Dividimos o custo. Valeu cada real. Sentamos no terraço à noite quando o calor diminuía. Conversando. Rindo. Planejando. Ela mencionou expandir o negócio de fotografia dela. Contratar assistente. Assumir mais casamentos. Apoiei a decisão. Ofereci conselho de negócios quando pedido. Mas deixei ela liderar. Eram os sonhos dela. O negócio dela. Setembro trouxe novidades inesperadas. A Beatriz me ligou. Voz diferente de novo. Mais forte. Mais confiante. Pai, consegui promoção no trabalho. Gerente sênior agora. E encontrei terapeuta. Estou trabalhando nas coisas. Realmente trabalhando. Isso é ótimo, Beatriz. Estou orgulhoso de você. Obrigada. Significa muito ouvir isso. Sei que ainda tenho longo caminho, mas estou tentando. Continuando tentando. É tudo o que podemos fazer. Você acha? Ela hesitou. Você acha que talvez pudéssemos tomar café alguma hora? Só conversar? Considerei. 8 meses desde a primeira ligação dela. Contato consistente. Nenhum pedido de dinheiro. Sinais de mudança real. Sim, acho que podemos fazer isso. Mas público. Lugar neutro. Claro. Qualquer lugar que você quiser. Vou te mandar algumas opções. Marcamos algo. Obrigada, pai. Significa o mundo. Contei para a Mariana naquela noite. Como se sente sobre isso? Nervoso. Cauteloso. Mas também curioso. Quero ver se a mudança é real. Se podemos ter relacionamento diferente. Mais honesto. E se não puder? Então pelo menos saberei. Tentei. Não deixei mágoa me controlar. Dei chance quando mudança parecia genuína. Isso é maduro. Ela beijou minha testa. Estarei aqui não importa o que aconteça. Sei disso. É por isso que funciona entre nós. Marquei café com a Beatriz para final de setembro. Cafeteria no Itaim. Pública, movimentada, neutra. Ela chegou 10 minutos adiantada. Eu estava já lá. Observei ela entrar. Parecia diferente, mais simples. Jeans e blusa. Sem as marcas de grife. Cabelo natural, menos maquiagem. Sentou atravessado de mim. Sorriso nervoso. Oi, pai. Oi, Beatriz. Obrigada por concordar em encontrar. Encolhi os ombros. Você pareceu sincera. Achei que valia tentar. Pedimos café. Conversamos. Cautelosamente no início. Depois mais abertamente. Ela falou sobre o trabalho dela. A terapia. As coisas que estava aprendendo sobre si mesma. O terapeuta me ajudou a entender que tratei você como meio para fim. Não como pessoa. E isso foi horrível. Você merecia muito melhor. Sim. Merecia. Ela engoliu. Assentiu. Sei que só desculpa não conserta. Preciso mostrar mudança. Ao longo do tempo. Sem expectativas de sua parte. Aprecio você entender isso. E pela primeira vez, vejo você realmente tentando. Não só dizendo as palavras certas, mas agindo diferente. Estou tentando. Todos os dias. É trabalho duro, mas necessário. Terminamos o café 1 hora depois.
Nos despedimos na rua, sem abraço. Ainda não estávamos lá, mas sem hostilidade também. Progresso. Pequeno, mas real. Outubro trouxe mais mudanças. A Mariana contratou assistente. Jovem fotógrafa chamada Ana. Talentosa. Ansiosa para aprender. O negócio dela cresceu imediatamente. A loja de Cotia superou projeções. Já lucrando. O Paulo sugeriu quinta localização em Guarulhos. Vamos esperar até ano que vem, respondi. Consolidar primeiro. Crescer estrategicamente. A oficina de marcenaria ganhou reconhecimento. Jornal local fez matéria sobre o programa. Fotos do seu Antônio e outros residentes trabalhando. Criando. Sorrindo. Dona Célia me ligou chorando de alegria. Senhor Oliveira, o senhor não sabe o que isso significa para eles. Para o asilo. Para todos nós. É trabalho em equipe, Dona Célia. Não fiz sozinho. Mesmo assim. Obrigada. Novembro marcou 18 meses desde a ligação original da Mariana. 18 meses desde as fotos. 18 meses de transformação. Sentei no terraço no aniversário. A Mariana estava dentro trabalhando. Editando fotos de casamento do fim de semana. Refleti sobre a jornada. Onde tinha começado. Onde estava agora. 18 meses atrás era homem quebrado, manipulado, usado, cego para a verdade. Agora era homem livre, protegido, propositado, vendo claramente. Perdi família, ganhei vida. Não era a troca que queria fazer, mas era a troca que precisava fazer. E estranhamente não lamentava. Não mais. Sentia paz em vez disso. Gratidão mesmo, porque sem aquela quebra, nunca teria reconstruído. Nunca teria encontrado esse caminho. A Mariana saiu para o terraço. 2 xícaras de café. Entregou uma. Sentou ao meu lado. No que está pensando? Em jornadas. Fins. Começos. Como às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Ela descansou a cabeça no meu ombro. É verdade. Você lamentaria se pudesse voltar e fazer diferente? Não. Nem por segundo. Cada escolha difícil, cada limite estabelecido, cada ponte queimada, levou aqui, a essa paz, essa vida. Você. Ela apertou minha mão. Fico feliz. Eu também. Dezembro chegou. Planejamos segundo Natal juntos, dessa vez na minha casa. Nossa casa. A Mariana decorou, lindamente, gostos dela misturando com os meus. Harmonia. Véspera de Natal, recebo mensagem da Beatriz. Feliz Natal, pai. Obrigada por me dar chance. Não tomo como garantido. Respondi. Feliz Natal, Beatriz. Continue o bom trabalho. Simples. Breve. Mas conexão. Crescendo devagar. Cuidadosamente. Sem pressão. Sem expectativas. Só possibilidade. Nada da Camila. Ainda. Talvez algum dia. Talvez não. Não era mais minha responsabilidade preocupar. Ano novo chegou de novo. Segundo desde a transformação. A Mariana e eu assistimos os fogos do nosso terraço. Agora verdadeiramente nosso. Para crescimento contínuo, ela brindou. Para amor honesto, respondi. Para nós. Para nós. Janeiro trouxe novidades surpreendentes. A Beatriz me ligou. Voz animada. Pai, conheci alguém. Homem bom. Gerente de contabilidade. Nada sofisticado, mas genuíno. Gentil. Pensei que você gostaria de saber. Isso é maravilhoso, Beatriz. Estou feliz por você. Aprendi minhas lições, não estou correndo. Tomando devagar, focando em conhecer ele, não no que ele pode me dar. Isso é crescimento real. Orgulho de você. Obrigada. Significa muito. Talvez podemos jantar todos? Alguma hora quando estiver pronto? Você, ele, a Mariana e eu? Ela hesitou. Surpresa. Realmente? Se você quiser. Sem pressão. Mas se está sério com ele, gostaria de conhecer. Adoraria isso. Obrigada, pai. De verdade, obrigada. Combinamos data. 1 mês adiante. Dar tempo. Sem pressa. Fevereiro foi mês de consolidação. Negócios sólidos. Relacionamento forte. Vida equilibrada. A Mariana e eu caímos em ritmo. Trabalho.
Hobbies. Tempo junto. Tempo separado. Equilíbrio saudável. Uma noite, jantando, ela trouxe à tona casamento. Não estou pedindo. Só me perguntando. Como você se sente sobre isso? Eventualmente? Pensei. Cuidadosamente. Honestamente. 1 ano atrás teria dito não. Muito ferido. Muito cauteloso. Mas agora, poderia ver, com você, algum dia. Algum dia funciona para mim. Ela sorriu. Não tenho pressa. Gosto do que temos. Eu também. Mas, Leonardo? Sim? Quando e se algum dia vier, quero simples. Pequeno. Íntimo. Só nós e pessoas que realmente importam. Perfeito. Exatamente o que eu quereria também. Março chegou. Segundo aniversário da ligação da Mariana aproximando. 2 anos de transformação. Planejei surpresa para ela. Fim de semana em Paraty. Pousada de frente para o mar. Lugar que ela sempre quis conhecer. Saímos na sexta. Dirigimos pela costa. Conversando, rindo, curtindo a jornada tanto quanto o destino. Paraty era linda, colonial, charmosa. Passamos 3 dias explorando, comendo, relaxando, conectando. Sábado à noite, jantando num restaurante de frente para o mar, entreguei a ela um pacote. O que é isso? Abra. Ela abriu. Álbum de fotos profissional. Mas não de casamentos que ela tinha fotografado. Fotos de nós. Ao longo dos últimos 2 anos. No terraço. No asilo. Nas lojas. Vivendo vida. Leonardo. Lágrimas nos olhos dela. Isso é lindo. Você captura momentos para outras pessoas. Queria capturar nossos momentos. Nossa jornada. Ela passou pelas páginas. Chorando. Rindo. Como você conseguiu todas essas? Amigos ajudaram. A Ana. O Paulo. Até Dona Célia, todos contribuíram. Melhor presente que já recebi. Ela se inclinou pela mesa. Beijou-me. Te amo. Leonardo Oliveira. Te amo também, Mariana Costa. Primeira vez que tínhamos dito. Ambos soubemos fazia tempo. Mas esperamos até o momento certo. Esse era o momento certo. Voltamos para São Paulo domingo à noite. Mudados de novo. Mais profundos. Mais comprometidos. Abril trouxe o jantar com a Beatriz e o namorado dela, o Carlos. Restaurante agradável em Pinheiros. Nada extravagante. Confortável. O Carlos era exatamente como ela descreveu. Simples, genuíno. Contador numa firma média. Falou sobre trabalho dele. Hobbies. Nada tentando impressionar. Só sendo si mesmo. A Beatriz com ele era diferente também. Relaxada, real. Não encenando. Não calculando. Só curtindo companhia. Depois do jantar, caminhando para os carros, a Beatriz me puxou de lado. Então, o que achou? Gostei dele. Parece bom homem. E mais importante, você parece feliz. Realmente feliz. Sou. Pela primeira vez em muito tempo. Sou. E é por razões certas. Não por dinheiro dele. Não por status. Por ele. Pela pessoa que ele é. Isso é crescimento, Beatriz. Crescimento real. Aprendi com os melhores. Ela apertou meu braço. Obrigada por me dar outra chance. Sei que não merecia. Todo mundo merece segunda chance se mostram mudança real. Você mostrou. Ainda está mostrando. Vou continuar mostrando. Prometo. Maio marcou a abertura da 5ª loja. Guarulhos dessa vez. Localização perfeita. Perto de zonas industriais. Potencial enorme. O Paulo gerenciou o lançamento. Perfeitamente. Primeira semana superou expectativas. 5 lojas agora. 42 anos de trabalho. Império construído não só em tijolos e cimento, mas em princípios. Integridade. Trabalho duro. Escolhas certas. A oficina de marcenaria recebeu doação. Empresário local rico viu a matéria do jornal. Doou R$ 20.000 para equipamento novo. Serras, lixadeiras, ferramentas profissionais. Seu Antônio chorou quando entregaram. Depois de 70 anos, finalmente tenho ferramentas de verdade. Dona Célia me abraçou. Tudo graças ao senhor Oliveira. Não, graças ao seu Antônio. Ao talento dele, à paixão dele. Só facilitei.
Junho trouxe conversa séria com a Mariana. Sobre futuro, sobre compromisso, sobre casamento. Estávamos no terraço, noite quente, céu estrelado. Mariana, tenho pensado. Sobre o que você disse em fevereiro. Sobre casamento. Sim, não quero esperar algum dia. Quero agora. Ou logo. Logo que pudermos planejar algo simples. Íntimo, real. O rosto dela se iluminou. Sério, muito sério. Você é a pessoa certa. Esse é momento certo. Tempo certo. Por que esperar? Ela pulou no meu colo, envolvendo braços ao redor do meu pescoço. Sim, sim, 1000 vezes sim. Beijamos, longamente, profundamente, selando promessa, não tão diferente de onde tudo começou. Casamento, promessas, compromisso, mas tudo diferente também. Porque dessa vez era real, honesto, construído em fundação sólida, não areia manipuladora. Julho foi mês de planejamento, mas planejamento diferente, não casamento elaborado, cerimônia íntima, 20 pessoas, família escolhida. Amigos reais. O Paulo seria meu padrinho. Dona Célia ajudaria a coordenar. O seu Antônio fez nossas alianças. Madeira e ouro. Únicas. Perfeitas. A Beatriz perguntou se poderia vir. Com o Carlos. Claro. Respondi. Você é minha filha. E mostrou mudança real. Seria honra ter você lá. Obrigada, pai. Prometo não decepcionar. A Camila? A Mariana perguntou. Você vai convidar? Pensei longamente. Honestamente. Não. Ela fez escolhas dela. Não entrou em contato em mais de ano. Não posso forçar relacionamento que ela não quer. E você está em paz com isso? Estou. Finalmente estou. Agosto chegou. Data do casamento definida. Último sábado do mês. Jardim Botânico. Mesmo lugar onde a Beatriz casou. Mas diferente. Cerimônia ao pôr do sol. Recepção simples. Churrasco. Violão ao vivo. Irônico voltar ao lugar onde tudo começou. Onde as fotos da Mariana desvendaram verdade. Onde minha jornada de transformação realmente começou. Mas apropriado também. Círculo completo. Fim virando começo. Semana antes do casamento finalizamos detalhes. Simples. Pessoal, significativo. Cada elemento escolhido com cuidado. Nada para impressionar. Tudo para celebrar. Quinta à noite, véspera da véspera, a Beatriz me ligou. Pai, posso passar? Tenho algo para você, claro. Ela chegou 1 hora depois, sozinha. Envelope na mão. Sentamos no terraço. Ela me entregou o envelope. O que é isso? Abra. Abri. Cheque. 15.000 reais. Feito para mim. Não entendo. É parte do dinheiro do casamento. Do que sobrou. Sei que nunca posso pagar de volta totalmente. Mas isso é começo. Quero fazer certo. Beatriz, você não precisa... Preciso. Para mim. Não por obrigação. Por responsabilidade. Por crescimento. Por mostrar que mudança é real. Olhei para o cheque. Para minha filha. Lágrimas nos olhos dela. Determinação no rosto. Obrigado, Beatriz. Isso significa muito. Devia significar. Porque é sincero. Abraçamos. Realmente abraçamos. Pela primeira vez em anos. Sem manipulação. Sem cálculo. Só conexão. Pai e filha. Reconstruindo. Devagar. Cuidadosamente. Mas reconstruindo. Sábado chegou. Dia do casamento. Acordei cedo. Café no terraço. Assistindo o sol nascer. Dia que mudaria tudo. De novo. Mas dessa vez, para melhor. A Mariana estava nervosa, excitada, radiante. Vestido simples. Flores no cabelo. Perfeita. A cerimônia foi exatamente o que queríamos. Íntima. Significativa. O Paulo como testemunha. A Ana fotografando. Dona Célia chorando. Seu Antônio sorrindo. A Beatriz e o Carlos na primeira fila. Ela chorando também. Lágrimas felizes dessa vez. Reais. Trocamos votos que escrevemos, promessas honestas, compromissos reais, alianças que o seu Antônio fez, madeira e ouro, únicas, perfeitas. Nos beijamos enquanto o sol se punha. Novo começo. Novo capítulo. A recepção foi exatamente como planejamos. Churrasco, violão, risadas, conversas,
Pessoas que amávamos, que nos amavam de volta, genuinamente. Final da noite, a Mariana e eu ficamos sozinhos. Estrelas acima, música suave tocando. Valeu a espera? Ela perguntou. Cada segundo, cada escolha difícil, cada perda, tudo levou aqui. A você, a nós, a essa paz. Te amo, Leonardo Oliveira. Te amo, Mariana Oliveira. Primeiro uso do nome dela novo. Perfeito. Certo. Ficamos até as estrelas se multiplicarem, segurando um ao outro. Agradecidos. Abençoados. Livres. 2 anos e meio atrás, a Mariana ligou com notícia que despedaçou meu mundo. Fotos que revelaram verdade que eu estava evitando. Traição, manipulação, uso. Aquela ligação destruiu família que pensei que tinha, mas salvou o homem que estava me tornando. Me forçou a escolher. Continuar sendo usado ou me salvar. Escolhi me salvar. Foi a escolha mais difícil. E melhor. Que já fiz. Porque me levou aqui. A essa vida. Esse amor. Essa paz. Construída em verdade. Honestidade. Respeito. Às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Precisamos quebrar completamente para reconstruir corretamente. E quando fazemos, quando temos coragem de estabelecer limites e proteger nossa paz e escolher nós mesmos, encontramos algo que achávamos impossível. Encontramos liberdade, propósito, amor real. Olhei para minha esposa dormindo ao meu lado naquela primeira noite como casal, pacífica, linda, minha, e soube com cada fibra do meu ser que fiz escolhas certas. Toda parte da jornada, cada limite estabelecido, cada relacionamento perdido, cada ponte queimada, porque me trouxe aqui, para ela, para nós, para a vida construída em fundações verdadeiras, e valeu tudo. Se você gostou dessa história, por favor, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique no vídeo recomendado ao lado. Obrigado por assistir.